Salve, nação palestrina! Estamos de volta. E essa introdução, perceba que a palavra é muito própria para os nossos amiguinhos do Contra. Essa introdução foi em homenagem àqueles que se sentiram magoados com a escalação do menino Ney. Menino Ney tá de volta, né? Salve, rapaz! Compartilha nosso conteúdo, dê like aí no canal, se inscreva no canal para ajudar a gente, é isso aí. E antes de mais nada, eu queria só cravar uma coisa. A gente tava assistindo o começo da convocação e você cravou que ele ia chamar o Everton. E inacreditavelmente o cara chamou o Everton, cara, terceiro goleiro. O que não serve para o Palmeiras, serve para a seleção. É, o Palmeiras trocou. Aí você sabe que tem uma mensagem aí oculta, né? Subliminar. Palmeiras, não. Seleção, sim. É, o Palmeiras tá dando ao luxo aí de escolher só as raridades pro elenco. É também com a quantidade de dinheiro que tem, né? E o Palmeiras, você viu que o Danilo, que era o ex-Palmeiras. Que o médio do Palmeiras ali, né? E já no Palmeiras já jogava bem legal, né? Jogava, mas aí a proposta foi, né? E agora a situação mudou e ele tinha que fazer aí a 13ª partida pelo Brasileiro no jogo lá do Corinthians e Botafogo. E ele pediu para não jogar. Se ele pediu para não jogar, é porque ele obviamente não quis fechar a possibilidade do mercado nacional. Ele não poderia mais jogar no Campeonato Brasileiro. Porque ele tem, parece, sondagem de um time inglês, parece que o Liverpool está sondando, o Flamengo sondou e o Palmeiras está em cima também. Mas tem chance dele voltar pro Palmeiras? O Palmeiras está em cima também. Poxa. Já está em conversas assim adiantadas e essa demonstração dele de não ter jogado a 13ª partida mostra que ele está meio que estudando a proposta, né? É claro que agora que ele foi escolhido para ir para a seleção, né? Então, a tendência até é aumentar o valor do passe dele e tal, né? Mas fica mais difícil. Né? Mas tudo isso é uma questão de negociação. Tem que negociar, negociou e vamos que vamos. Não tem, eu confio muito na capacidade da Leila e do a administração do Palmeiras é muito boa, né? De negociar. A gente fica meio que tranquilo quando vê essas empresas assim que tem bom histórico de gestão, né? Porque a gente sabe que independente de qualquer coisa serão feitos bons negócios. Já trouxeram o Barbosa, né? Que também é do Botafogo. Abelardo Barbosa? É o próprio. Caramba, esse aí é classe. É o próprio. Barbosa. Eu lembro o Barbosa na TV Pirata, acho que era a TV Pirata que tinha Barbosa. Mas no fim, o que aconteceu foi, né, o mais previsível possível, né? Neymar na Copa. Então, rapaz, é inacreditável, porque eu fico, né, eu tenho gosto de assistir os comentaristas, né, os especialistas, né, mano? E posso falar uma coisa antes de você comentar? Ou não? Eu não sei nem por que teve ali o anúncio dos nomes, né? Eu acho que o rapaz lá só devia chegar e falar Neymar vai pra Copa sim ou não. Eu só tinha que responder isso. É verdade. Porque quando ele falou o nome do Neymar, até tiraram ele da tela. É verdade, parou tudo. É verdade, é uma só. Nome, na seleção, um jogador é titular, é o Neymar. Eles brincam que no vestiário eles fazem assim, você dá a camisa pro Neymar e o resto você joga pra cima. Quem pegar, joga. O pessoal tava perguntando se o Neymar ia ficar no banco. Então, eles não têm limites, né, mano? Eles não têm limites, né? Agora tem meme pra tudo quanto é lado, né? Que eles estão, né? As crises de pelanca, arrancar as cuecas pela cabeça. Eles estão realmente, sabe, é uma coisa assim inacreditável, né? Porque... E eles insistem, mano. Então, nós temos alguns episódios aí que eu faço questão de falar.
Então, sem citar nomes, claro. Não, claro, não vamos citar nomes, mas é uma rádio gaúcha. lógico. É uma rádio gaúcha, certo? Para quem tiver interesse, é uma rádio gaúcha lá. E os especialistas lá, né? Lá tem um lá que comparou o Abel Ferreira com o goleiro Bruno, para você ver, né, o nível do negócio. Mas tem um outro lá que ele indignado, eu não levo de jeito nenhum, vamos dizer assim, eu continuo achando que não tem que levar. Imagina, ele continua achando que não tem que levar e o outro levou. É mais certeza que nós estamos no caminho certo, né? Mas daí ele não se aguentou. Aí eu falei, não, porque em 82, aí ele quis, né, supra-sumo. Em 82, sim, 82. Vocês lembram da Copa de 82? Sim. Eu vou dizer aqui para vocês, o Brasil perdeu a Copa porque o Falcão era titular. O Falcão tinha que ser reserva. Reserva! O Falcão. Aí um outro que outro comentarista lá também, que é um supra-sumo, que o Renato Gaúcho já até nomeou ele, né, de tantas coisas, né, que ele fala tanta asneira, que ele foi o cara que contratou um carro de som para receber, ele era diretor do Grêmio, ele contratou um carro de som para receber o Ronaldinho Gaúcho, né? Na contratação do Ronaldinho Gaúcho, preparou todo o espetáculo, carro de som, tudo, e o Ronaldinho Gaúcho se apresentou lá no Atlético Mineiro. Caramba, que história. Para você ver. Preparou a festa no Grêmio e ele se apresentou no Atlético Mineiro. Só para você ver o nível de pessoa. Esse ainda falou, você tem razão, é isso mesmo. O Falcão tinha que ser reserva, eu também acho. Aí um outro lá que torce pro Inter, fez uma pesquisa rápida ali, sabe? Aí puxou na memória, falou, quais foram os melhores jogadores da Copa? O primeiro lugar foi o Paulo Rossi, que foi o artilheiro, né? Segundo lugar, Paulo Roberto Falcão. E segundo o supra-sumo dessas criaturas, eles dizem que o problema do Brasil não ter ganho a Copa. Deixou entender, né? Foi porque o Falcão foi titular, ele tinha que ser reserva. O segundo melhor jogador da Copa tinha que ser reserva. Aí, há um tempo atrás, aí, ele foi fazer uma cobertura, sei lá do que lá, e ele ficou um tempo lá na Espanha, sabe? Fazer uns jogos lá na Espanha, sei lá. E ele ficou um tempo lá na Espanha, ele fez, eu acho que o curso de técnico da UEFA lá na Espanha, sabe? Ele aproveitou, eu acho que a rádio deve ter financiado, pago também, porque ele já foi lá e pá, ou sei lá como for, ou ele deve ter pago do bolso dele, eu acredito que não, mas eu acredito que, né, deve ter algum incentivo ali. Mas independente disso, por que eu estou falando isso? Pensa num dinheiro mal gasto. Pensa num dinheiro jogado na lata do lixo. Eu gostava mais dele quando ele não tinha feito o curso. Em São Paulo, então, é uma coisa inacreditável. Você vê ali na ESPN, né, mano? É um negócio que dá vontade de chorar. E falando nisso, né, eu vi acho que um meme muito interessante, né? Se jornalistas estão tristes com a ida do Neymar, o Brasil está feliz. Resumindo. Mano, é inacreditável o descolamento dessas pessoas com a realidade. Eles vivem no mundo próprio deles. Eles têm as convicções, sabe? É a jumentice ao nível mais alto. Eles têm as convicções e não tem o que falar, mano. O cara que nunca comandou, mas nem o clube do Jardim de Infância, o time do Jardim de Infância, ele discute, ele se acha na capacidade de discutir com o Ancelotti, velho. É uma coisa inacreditável, mas velho. Eu acho que não só o Ancelotti, né? Porque todos os boleiros, né? Tanto vários deles, né? Que tem uma grande representatividade. Vários ex-jogadores falaram que o Neymar deveria ir, né? Então a comissão técnica dessa seleção brasileira também falou que o Neymar deve ir. Mas parece que tem aí certas pessoas que falam que ele não deve ir, né? Mas agora o discurso é o seguinte: Ancelotti, ele se curvou à pressão da CBF
A pressão da FIFA e a pressão popular. Caramba, os três? Ele se curvou, o Ancelotti. Caramba. Entendeu? Assim vai com dor nas costas, né? Então, curvar 3 vezes. Mas eles da imprensa, não. Nós não nos curvamos. Nós entendemos que o João Pedro, sabe o João Pedro? Quem é o João Pedro? Você não sabe quem é, né? Eu também não. O João Pedro é o cara que tinha que ir no lugar do Neymar. É o João Pedro. É o JP. Acho que 15 gols, 14 assistências. É o JP. Assim, o JP é o cara que vai decidir a Copa para nós. É o JP. É neles que eles acreditam, entendeu? Eu acho que é uma coisa de louco. Tirando algum grupo, né? Alguns grupos que existem, tem uma galera que acredita que o Neymar não esteja na melhor forma dele. E talvez isso seja até possivelmente, por conta da idade, por conta das lesões ou por qualquer outro tipo de fator. Mas o que eu vejo é que o Neymar ele era muito parecido com o Ronaldo Fenômeno, dadas as devidas proporções técnicas. Né? Mas o Fenômeno, quando ele foi para a Copa, ele tinha vindo da lesão do joelho dele também e não vinha apresentando um bom futebol. Mas não era só por isso, era pela capacidade técnica que ele podia desenvolver durante a competição. Né? E ele se mostrou mesmo um pouco não, acho que talvez uma boa parte inferior tecnicamente, mas para a Copa do Mundo ele dançou, né? 7 jogos na época, né? Ele sobrou nos 7 jogos. Então, às vezes o Neymar talvez não esteja na melhor coisa técnica dele realmente, mas eu acho que ele ainda é muito superior a alguns, né? Cara, o futebol não se resume só a isso. Não é só números. Não adianta você só pegar números e achar que os números vão resolver. Porque se você for colocar números, nós tínhamos aquele centroavante que era do Palmeiras, o Jesus lá, Gabriel Jesus. Ele foi para 2 Copas e não marcou nenhum gol. É números. A gente está falando de um fora de série. Entendeu? Por quê? O maior exemplo disso, para quem tem uma memória meio curta, foi em 2010, com o Dunga. O Dunga, cara, ele fez um trabalho legal na seleção. Tanto que ele saiu, depois ele voltou. Ele fez um bom trabalho. Mas ele cometeu um erro capital em 2010. Existiam 2 jogadores na época que estavam explodindo, começando a desabrochar, explodindo, que era o Neymar e o Ganso. Era uma coisa assim fenomenal jogando no Santos. Eles estavam voando. E o Dunga se apegou naquele esquema da família, que vinha com o time dele, a família Dunga, aquele negócio lá, que ele falou assim, mano, se eu tirar, talvez eu trinque aqui a união do grupo e tal. E ele foi. Só que essas pessoas, com o Dunga, o Brasil foi muito bem durante a classificação, durante os amistosos. Ele ganhou aquela Copa dos Campeões lá, das seleções, ganhou sobrando. Fora de série. Só que quando chegou na época da Copa, alguns jogadores não estavam já mais na curva mais alta. Já estavam na descendente. Existe uma parábola. Já não estava mais aqui. Eles já estavam começando a descer. E o Dunga, ele ficou naquela... Levo ou não levo? Não vou levar. Não levou. Pô, quando chegou na Copa, mano, quando ele viu que o caldo entornou, ele olhou para o banco e os jogadores que podiam resolver ficaram aqui no Brasil, que era o Ganso e o Neymar. Ele olhou para o banco e não trocou. Ele ficou com uma troca e não fez a troca. Porque ele não tinha opção no banco. Porque ele não levou. Ele acreditou, fez uma aposta e errou feio, mano. Porque ele tinha o diferente aqui, que era o Neymar e o Ganso. Ele tinha. Mas ele achou que eles eram muito novos, tal, e não botou fé e não levou. É claro que se a gente fizer uma comparação com o Pelé com 17 anos jogou a Copa de 58 e fez a diferença com 17 anos, né? Então é um pouco injusto você também querer comparar o Pelé com o Neymar. Mas o Neymar, ele já era diferente. Entendeu? Ele já era diferente. Talvez ele não fizesse a diferença que fez o Pelé, claro que não. Mas ele era o cara que, quando chegou nessa situação,
entra lá, Neymar. 2 jogadas que você faz, sofre o pênalti, sofre uma falta e sai o gol pro Brasil, o Brasil não é eliminado. Porque ele era o cara que ia fazer o diferente. Chegou num momento que o Brasil não tinha mais alternativa e perdeu porque não tinha mais alternativa, porque os jogadores que ele tinha para levar, ele ficou com receio. Apostou em algo que muita gente apoiou ele, talvez, entendeu? Mas é aquilo lá. A gente está fazendo uma análise de algo que aconteceu depois. Se fosse falar com ele hoje, eu com certeza, mano, o Dunga não faria isso. Ele ia falar, mano, eu ia levar os caras, porque os caras eram os diferentes. Mas, na época, o que se mostrou para ele ficou com receio. Apostou em algo que não deu certo. Veja, por exemplo, o Filipão. O Filipão também fez uma aposta. Com o Romário. Com o Romário. O Filipão, ele arriscou demais. Demais. Tudo bem. A seleção do Dunga, 2010, não limpava o sapato da seleção de 2002 do Filipão. A seleção do Filipão era realmente... superior, bem superior. Né? Era uma constelação ali, né? É. Tanto que ganhou sobrando sem o Romário. Mas é um risco, porque se você for analisar friamente, o Filipão errou. Ele errou. Ele tinha que gerir o grupo, ele tinha que colocar, o Romário tinha que estar na seleção. Ele tinha que administrar a situação e encaixar o Romário no time. Não é por causa de uma picuinha lá que falou, deixou de falar. Isso aí não. Não. Deixa isso para depois. Depois você manda ele para onde você quiser. Faz o que você quiser, mano. Mas na hora lá, ele é o diferente. Precisa do diferente, entendeu? E aí, ele não fez e ele se garantiu porque os outros eram muito diferentes. Então, resolveram o problema do Filipão. Porque, na verdade, o Filipão conspirou contra o Brasil. Foi um erro gravíssimo que o Filipão cometeu. O resultado apagou a decisão dele. Mas a decisão dele foi muito errada. Ele tinha que administrar a situação. Eu acho que, tanto na relação do Romário quanto do Neymar, não só sobre essas questões, mas também o espetáculo em si perde muito, né? Sem essas figuras. Então. Essas figuras são referências do esporte. É claro. Pô, você viu que quando teve a escalação do Neymar, você viu a aclamação? Pra aquela galera VIP que tava ali, né, mano? Que tinha nego ali que era, né? Só tava de enfeite ali, né? Só tá lá porque tem dinheiro, porque não é do esporte, não é nada, mas tava lá, de enfeite lá, né? Você acha, né? Aqui no bairro teve até rojão. Mas então, porque... Galera, o que é? massas. Mas é claro, mano. Por quê? Porque o que está acontecendo na televisão, o que eles estão fazendo na imprensa, é algo muito covarde. Eles querem criar um vilão, cara. Eles querem que o cara nem vá para depois botar a culpa nele por não ter ido. E se o Brasil não for vencedor, você já sabe, né, quem que eles vão... mas você tem quem que eles vão culpar, né? Não, mas o mais legal foi que já no anúncio lá, já foi informado que o Ancelotti já renovou. Para a próxima Copa, ele já renovou. Então não adianta ficar falando, não, que ele errou, vai tirar o técnico. Não tira não, tio. Não tira não, porque você não pode mexer com o melhor. Entendeu? Ainda mais prestar atenção nesse povo que não entende nada. Nesse povo atrasado, entendeu? Que eles ficam querendo fazer o quê? Uma campanha contra um determinado jogador, contra uma determinada pessoa. Tudo isso, e grande parte disso, é a imprensa de esquerda, infelizmente essa é a verdade, que se sentiu doído porque o Neymar
ele anunciou seu voto lá, a opção que ele tinha lá, política, entendeu? E as pessoas misturam as coisas. Não deveriam misturar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai votar, não vai votar. Isso não tem nada a ver. Mas quando ele disse que ele escolheu um dos lados, o outro lado, aí, ele não presta de jeito nenhum, mano. Ele pode fazer o que ele quiser, que ele não presta. Essa é a verdade que ocorre, entendeu? E o Neymar é um cara que não se enverga para esse povo. Você pode ver, você vê a entrevista do Neymar? Você vê ele falando aí? Você vê ele indo em programa de televisão desse povo aí? Ele não vai nem de lá e nem no de cá. Ou nem do de cá, nem no de lá, que seja lá qual lado seja. Mas ele simplesmente, não, ele só se expõe através dos canais oficiais dele ou dos parça dele, que é parça dele mesmo. Todo mundo tem parça, velho. Ou você acha que esse povo da imprensa não tem parça? Não são tudo parça. Quando um fala, o outro apoia. E o outro apoia. E o outro diz que tá certo. Mas não são parça? Mesmo estando errado. Mas não é os parça dele? Aí, mas quando é o parça do Neymar, é os parça do Neymar, que é o parça. Irmão, vocês são tudo igual, velho. Todo mundo defende o seu lado. E vocês fazem igual. E é uma campanha covarde. Seja lá do Rio Grande do Sul, seja aqui de São Paulo. Só que daí quando pega no povo, aí eles ficam enlouquecidos. Aí quando vê a aclamação do povo, eles não entendem. Ficam, mas como? Mas o que está acontecendo? Mas, isso que é o mais incrível, é o descolamento da realidade. E é difícil lutar contra o povo, não? Porque acho que nas redes sociais aí o Neymar tem mais de 200 milhões de seguidores. Então, mas é muita gente. Ele fica enlouquecido, ele fala, não. Caramba. Mas não, como? Os caras festejaram lá, os caras falaram, tá vendo? Ó, vai vendo. Lá que eu tava vendo na ESPN. Aí teve um cidadão lá que falou assim, acabou, né? Ele falou assim, veja só que coisa interessante. O Ancelotti, eles abriu lá para fazer as perguntas, né? Ele falou assim, foram 200 perguntas sobre o Neymar, 10 perguntas sobre o Everton e não perguntaram mais nada. Só falaram do Neymar. E aí, vê se tem condição. Os caras, mano, estão há um mês, só falam do Neymar todos os dias. Todo santo dia eles fazem o programa do começo ao fim falando do Neymar. Aí os caras fazem a pergunta do Neymar. Mas como? Não perguntou do jogo? Não perguntou do João Pedro? Meu Deus! Aqui perguntou do João Pedro. Eu só falei, eu vou dar um lenço pra ele, porque ele tá chorando, mano. Ele tá chorando pelo João Pedro. Vai lá, abraça o João Pedro, leva pra tua casa. Dá um beijo no João Pedro, irmão. Porque não é possível. O que acontece, velho? Sabe, é uma coisa tão descarada, porque é verdade, ele não tá nem aí pro Mané João Pedro, velho. É a bola da vez mesmo. Quem que é o cara que eu tenho que defender aqui para ferrar o Neymar? É o João Pedro. O João Pedro, coitado do João Pedro. Eu tô com uma dó do João Pedro. Ai, o João Pedro. Mano, a ideia é sempre ir contra o cara, contra o Neymar. É a crise que eles têm, meu. A crise de Neymar de meia-idade que eles têm, velho. Então, a perseguição é sistemática. Então, quando os caras teve lá o resultado, os caras festejaram, falaram, mas que várzea, olha, os caras estão festejando que o Neymar foi chamado. É uma várzea mesmo. Não. Esse aí doeu o cotovelo. Nossa, mano, eu estou falando pra você. O cara chega em casa, a mulher dele deve dar uns tapas, mas deve bater nele com toalha molhada. Deve dar uma surra nele de toalha molhada, velho. Porque não é possível, que é isso, irmão? Porra, velho, você tenha vergonha na cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas que ciúme é esse? Que inveja! E aí o Ancelotti explicando, é assim, não vai todo mundo, entendeu? Porque você fica imaginando o seguinte, vamos analisar. Eles estão com dó do João Pedro, né? João Pedro. João Pedro, não vou nem dormir essa noite, que você não vai para a Copa. Eles estão com dó do João Pedro, né? Mas pensa, nós tínhamos
o Rodrigo, que machucou. Rodrigo era certeza que ia. E nós tínhamos o Estevam, que machucou. 2 atacantes. Os atacantes ali. Eu te pergunto, e aí, vocês iam chorar pelo João Pedro? É o João Pedro que é o problema? Provavelmente o João Pedro não ia tomar o lugar nem desses 2, né? Não, porque o lugar já está garantido dos 2. O Estevam e o Rodrigo não tem conversa. Já tinha um lugar garantido. Aí vocês vão chorar pelo João Pedro? Porque vocês pensam o quê? Que com o Estevam e o Rodrigo o Neymar não ia? Não, tio. Não ia o terceiro goleiro, o Everton que ficava pra trás. Não, tio. Eu já expliquei. A camisa, a primeira camisa que o Ancelotti dá é pro Neymar. O resto ele joga pra cima. Quem pegar, joga. Vai. Seja lá quem fosse, o Neymar sempre iria. Porque o Neymar é o referência. O Neymar é o diferente. O Neymar é o melhor. E as pessoas morrem de inveja. A imprensa é uma coisa nojenta. Não só isso, quando o Ronaldão, o fenômeno estava acima do peso lá em 2002, o pessoal também lascava coisa nele. Nossa, mano, é uma coisa assim... Pô, eu não aguentei. A CBF botou um cara lá que era da Globo para fazer a apresentação. Não lembro o nome dele, né? Aí mostrou, adivinha quem que eles mostraram lá? Vamos falar de 2 grandes ícones do futebol. Pelé, botou Pelé lá, e botou o Zagallo. E o Zagallo tem um momento que eles põem lá, que o Zagallo ainda, ele faz o seguinte sinal, ele faz assim, sabe? Que é o famoso, vocês vão ter que me engolir. Ele estava falando exatamente pro pessoal da Globo. Ele estava falando exatamente pro pessoal do esporte, do ESPN, da Bandeirantes, seja de quem for. Ele estava falando para todo esse pessoal do esporte que perseguia ele. Imagina perseguir o Zagallo, velho. O Zagallo, irmão, é 4 vezes campeão do mundo. 4. E se acredita que ele era perseguido? Ele era tratado que nem um imbecil? Ele era tratado que nem um idiota. O pessoal não soube dar o devido valor, né? Ele ganhou na bola, jogando, ele ganhou como assistente técnico e ele ganhou como técnico. Mas ele não entendia nada, né? É ele que não entendia. Quem entendia eram esses caras aí que estão até hoje aí defecando pela boca. Vão defecando, entendeu? Vai escorrendo pela tela, sabe? Aí quando acontece uma coisa dessa, eles não sabem nem o que fazer. Agora não é mais Dorival, Tite, Dini, não é não, irmão. Agora é Ancelotti. É aquele que vocês babavam ovo lá pra ele, lá, o Ancelotti, o Ancelotti, agora, o Ancelotti é burro. Agora é burro. Não, agora é burro. Que é isso? Como? Ele chamou o Neymar? É muito bem. Desaprendeu. Mas que é isso? Onde já se viu? Chamou bem o Neymar? Não, Neymar não. Não, eu gosto de falar assim, se fosse eu não chamava. É bonito de ver, né, mano? Se fosse eu. Mano, se fosse Mas não é, né? Você tem que nascer 1 milhão de vezes novamente pra ver se você consegue preencher essa vaga, velho. Porque se eu fosse o dono da emissora, eu te mandava embora na mesma hora, velho. Eu não esperava. O de lá do Rio Grande do Sul, que falou essa bobagem. Imagina falar isso do Falcão. Do Falcão, mano. Ai, meu pai, me ajuda, senhor. Porque até para estupidez tem que ter limite. Não é possível que a pessoa não tenha limite, velho. Então eles extrapolam, né? Agora vamos falar do Cruzeiro e Palmeiras? Pode falar, beleza. Vamos falar porque, né? Agora vamos... É claro que agora nós vamos decidir se o Neymar vai jogar de titular, ou vai ser reserva, ou vai ficar catando bola atrás do gol. Porque para muitos aí, ele deve ficar catando bola atrás do gol, né? O Gandula. Tem que ver onde é que vai jogar o Neymar. Onde vai jogar o Neymar? Atrás do gol. Temos mais 2 minutos para falar Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Já tá 30 minutos de vídeo. É isso aí. 2 minutos. Palmeiras e Cruzeiro, vamos lá. Mensagem final do vídeo. Palmeiras e Cruzeiro. Novamente, foi um bom jogo. Jogo jogado.
E foi... E o que todo mundo achou que teria sido um péssimo resultado, né? Que tinha sido um péssimo resultado, a verdade é que, no final das contas, o nosso adversário, porque é um campeonato de 2, né? E tem um outro campeonato de 18 e um campeonato de 2. No campeonato de 2, a gente manteve a diferença e estamos administrando. Temos que levar em consideração. É que o Flamengo empatou algumas também, né? Então, o Flamengo empatou. É. Quase perdeu para o Atlético Paranaense. Quase perdeu. Mas é do jogo mesmo, é assim mesmo. Agora, o que machucou para eles mesmo é que eles foram eliminados da Copa do Brasil. Tudo bem que não tem muita relevância a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado por quem? Pelo Vitória. Vitória da Bahia. Ah, é? Reverteu o resultado. Não foi nem para pênalti. Foi feito como o São Paulo. Não foi nem para pênalti. Foi eliminado nos 90 minutos, né? E para eles era algo inesperado. Para o São Paulo já era algo esperado. Porque o São Paulo não tem força. O Flamengo, acho que não, né? Para o Flamengo, não. Ainda mais que parece que toda a zaga você falou da seleção é do Flamengo. Então, é assustador. Agora ficou meio preocupado, hein? É assustador, né, mano? Vamos combinar. É assustador. Ele levou 4 jogadores do Flamengo, velho. 4 da zaga do Flamengo, velho. 4. Sei. 4. Isso que ele não quis levar o Pedro. Que olha... Você acha que ele tem espaço pro Pedro também? Ah, mano, o Pedro tem uma característica própria dele ali, hein, mano. Eu gosto do jeito que o Pedro joga, velho. Nossa, eu gosto muito, cara. Mas... Fala pra Leila trazer ele pro Palmeiras. Quase já. Quase. Teve uma época lá que teve uma crise lá, e o técnico não queria colocar o Pedro, ele foi pra reserva, ele ficou magoado, o Palmeiras encostou lá pra fazer a contratação, fez a oferta, e ele ficou de pensar, mano. Aí os caras se ajeitaram lá e seguraram ele, entendeu? Pois é. Seguraram ele. Mas agora ficou mais fácil aí na Copa do Brasil, né? Eliminou um candidato ao título aí, então ficou mais interessante. Aí. Com certeza. Mas sendo que a Copa do Brasil é um título menor. Vamos falar a verdade. O título realmente que interessa aqui no Brasil é o Campeonato Brasileiro, que representa o melhor do Brasil, e o Campeonato da Libertadores, que representa o melhor da América, né? Representa o continente da América do Sul. Da América do Sul. É isso aí. É isso aí, rapaz. Valeu. Dê um like aí, se inscreva no canal. Um abraço. E vai Neymar. Avante, Neymar.